Verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastor e Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Quinto sinal, marca 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que ficou na companhia do Jornal Gente. Pedro Campos já deu o toque. Amanhã às 8 da manhã também tem Jornal Gente, segunda-feira, equipe completa, logo depois do Primeira Hora, em parceria também com a Band News TV na transmissão simultânea do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que agora abre espaço na Rádio Bandeirantes Campinas para falar o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior de São Paulo que nos ouve nesta sexta-feira 13 de março de 2026, eu, Heitor Fredo, agradeço a sua companhia pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e na nossa transmissão direto dos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, os bastidores aqui direto do Jardim São Gabriel, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A comunidade está crescendo, hein? Já são 62.400 inscritos. Faça parte você também desse time de amigos, ouvintes e participantes diariamente da nossa programação, tanto nos programas esportivos, no nosso programa Manhã Bandeirantes, nas transmissões do Campeonato Brasileiro. Ontem, mais de 19 mil pessoas acompanhando a narração de Roger Williams na vitória do São Paulo 2-0 contra a Chapecoense, que vai ser assunto, claro, na programação esportiva que começa às 11h30 da manhã, coladinho com o Manhã Bandeirantes, tem Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Aqui dos nossos estúdios, falamos com os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, do Edson Freitas na central técnica e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Você que está inscrito no nosso canal do YouTube pode usar o nosso chat como um espaço para mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua opinião. Se não, você pode também participar pelo nosso WhatsApp, liberado a partir de agora para mensagens de texto e mensagens de áudio em 19 ao DDD 97102 1493. 19 97102 1493. Quem está conosco no nosso canal do YouTube já vê que teremos convidados hoje ligados à área da cultura e à participação popular nas decisões do que acontece em Campinas, numa área tão importante para a nossa sociedade. Vamos falar também sobre o curso que está aberto, os cursos que estão abertos no CNPEM. São alguns dos assuntos que teremos convidados aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Mas claro, girando tudo que acontece pertinho da gente no Brasil e no mundo com o nosso time de reportagens e sempre começando orientando você que está pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo para fazer o melhor caminho. A TESP, responsável pelo trânsito no estado de São Paulo, traz aqui uma situação das rodovias neste momento. Mais cedo tivemos um acidente com uma vítima leve, isso foi durante a madrugada na rodovia Dom Pedro I, na pista sul da rodovia Dom Pedro I, e que chegou a provocar lentidão durante a madrugada após uma colisão entre dois veículos, mas já com a liberação da pista nesse instante. Uma vítima estado leve, socorrida pela própria equipe de resgate da concessionária. Agora, registrado um alto fluxo no trecho de Campinas, nessa mesma pista sul, que é para quem está indo para Itatiba, Atibaia, que vai do quilômetro 141 até o quilômetro 138. Então, no sentido Jacareí a Dom Pedro vai diminuindo. Do 141 ao 138, o motorista vai diminuindo a velocidade por conta do excesso de veículos. Não há registro de acidente, infelizmente, nesse instante. Informações ainda também aqui do nosso interior paulista, para quem estiver circulando pelas rodovias e a caminho
dos mais variados destinos. Na rodovia Washington Luiz, um incêndio num veículo registrado agora há pouco, às 9h46 da manhã, quilômetro 205 da pista sul, interditando uma das faixas, trecho de Itirapina da rodovia Luiz de Queiroz. Para quem tiver como destino o litoral sul de São Paulo, atenção neste momento para um acidente registrado na rodovia Anchieta, a SP-150, uma colisão que traz um bloqueio parcial e que, pelo que a concessionária Ecovias Imigrantes está atendendo agora, uma vítima que conseguiu sair ilesa dessa colisão, mas há um bloqueio parcial, uma interdição no trecho de Cubatão da pista sul da rodovia Anchieta. Se o seu destino for o litoral sul, priorize a rodovia dos imigrantes como melhor opção para fazer a sua viagem nesta manhã de sexta-feira. Na rodovia Anhanguera, sistema Anhanguera Bandeirantes, boas as condições de tráfego para o motorista nesse momento, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Apenas a lentidão típica para o horário na chegada a São Paulo, tanto na rodovia dos Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera. Aqui na região central de Campinas, sinalização de trânsito apenas nos pontos de comércio mais intenso, Francisco Glicério, José Paulino, mas sem ocorrências também por enquanto, e que assim continue nesta sexta-feira em que não chove. Então isso também melhora a visibilidade do motorista nas estradas, nas ruas e avenidas. Isso também traz mais sensação de segurança para quem está ao volante. Hoje mesmo o trânsito na Anhanguera praticamente normal, parecia, vou dizer um final de semana que é um exagero, mas parecia aquele horário de 4 horas da tarde, sabe, quando não tem tanto veículo. Ontem, nesse mesmo horário, a Anhanguera travada, porque com chuva, o motorista reduz a velocidade e esse é mesmo o melhor a se fazer. Às 10 horas da manhã e mais 6 minutos, temos muitas informações que marcaram as últimas horas aqui na nossa região. Um grupo de 118 passageiros do Haiti foi retido no Aeroporto Internacional de Viracopos ontem, durante praticamente todo o dia. Os viajantes que decolaram de Porto Príncipe, capital do Haiti, foram impedidos de desembarcar pela Polícia Federal logo após o pouso e chegaram a permanecer dentro da aeronave por cerca de 10 horas. Ao todo, esse avião transportava 120 pessoas, mas a grande maioria foi impedida de seguir o fluxo normal de desembarque, de rito de imigração. E diante dessa situação, o grupo foi encaminhado para uma área segregada no Terminal Internacional de Viracopos, onde passou a noite aguardando a fiscalização do processo de imigração conduzido pela Polícia Federal. A companhia aérea diz que recebeu relatos de que os passageiros ficaram sem acesso adequado à água e alimentação e repudiou a condução da operação da Polícia Federal, classificada como incompatível com princípios básicos de dignidade humana e proteção internacional aos refugiados. Em nota, a Polícia Federal informou que durante o procedimento regular de controle migratório, identificou que esses 113 passageiros que foram retidos no aeroporto apresentaram vistos humanitários falsificados. Segundo a Polícia Federal, a lei e a norma internacional de transporte aéreo indicam que a responsabilidade de retorno dos passageiros ao seu local de origem, ou seja, ao Haiti, é da companhia aérea, que também tem o dever de verificar previamente a documentação necessária para o embarque. Os passageiros, portanto, nesta manhã, aguardando o que será feito, a organização Advogados Sem Fronteiras informou por meio de nota que alguns representantes, alguns advogados de direitos humanos, estão no aeroporto para prestar assistência jurídica a esses passageiros que foram impedidos de acessar o Brasil. Afirmaram ainda que os imigrantes são pessoas com condições médicas pré-existentes, portadores de asma, crianças com visto de reunião familiar expedido pela autoridade consular brasileira e que agora, junto com a Polícia Federal, junto com as autoridades de imigração, estão discutindo o que acontece com essa população. O Haiti vive uma crise gigantesca, não é de hoje, é verdade, mas nesse momento é um país que está sem governo. Uma onda de violência de gangues toma conta das ruas das principais cidades do Haiti. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Haiti enfrenta uma das crises humanitárias mais graves do mundo.
Situação impulsionada pela violência, pela instabilidade política, por uma crise econômica profunda, onde há escassez de comida, de medicamento e de outros produtos básicos. O Haiti não tem uma eleição desde 2016 e essa instabilidade faz com que muita gente procure outros destinos para fugir dessa situação terrível. A companhia aérea responsável por esse voo é a Aviatsa. Por meio de nota, ela escreveu o seguinte: a Aviación Tecnológica S.A., a Aviatsa, por meio de sua assessoria jurídica, manifesta profunda preocupação e repúdio diante dos fatos ocorridos no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A aeronave da companhia, procedente de Porto Príncipe, pousou regularmente por volta de 9 horas da manhã, transportando 120 passageiros haitianos. Dentre eles, 118 impedidos de desembarcar, sendo mantidos dentro da aeronave por determinação da Polícia Federal. Essas pessoas buscavam exercer o direito de solicitar refúgio ou proteção migratória em território brasileiro, um direito assegurado pela Lei de Imigração e pela Lei do Refúgio. Nesse momento, os passageiros e parte da tripulação permanecem confinados sem autorização para saber o que acontece a partir daí, sem poder desembarcar no Brasil e aguardando o que será feito a partir de agora. Nesta sexta-feira, nós vamos continuar acompanhando essa história e trazer a atualização também 13h na tela da Band com o Acontece, com o comando do Tiago Dantas. Mas a Polícia Federal já abriu um procedimento para investigar eventuais crimes relacionados a esse voo fretado com os haitianos. O objetivo é operar no aeroporto de Viracopos essa fiscalização, essa investigação, para saber se há alguma irregularidade relacionada à documentação falsa e organização do deslocamento irregular de imigrantes, com a instauração do procedimento para identificar os responsáveis por esse voo. Reforçando a informação, já identificaram que alguns desses documentos de imigração são falsificados. 10h mais 12, tem operações em andamento para fechar a semana com algumas histórias que parecem surreais. Um homem de 37 anos, morador de Piracicaba, está sendo investigado e presta depoimento nesta sexta-feira por perseguição, violência psicológica, crimes contra a honra, após fazer ofensas e ameaças veladas à primeira-dama do Distrito Federal. Maiara Noronha Rocha é esposa do governador Ibanez Rocha, do MDB, e isso vinha acontecendo através do Instagram. Ontem, policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário e durante essas buscas, durante as diligências que foram na casa e no trabalho desse homem de 37 anos, foi apreendido um aparelho celular que, segundo ele mesmo, teria sido utilizado para realizar interações com o perfil da vítima. O celular apreendido já está encaminhado à perícia técnica, sendo analisado ao longo da investigação, que prossegue com o objetivo de esclarecer os fatos e apurar a responsabilidade criminal. Ele não está preso, ele está na situação de averiguado, de investigado, mas presta depoimento nesta sexta-feira para esclarecer que troca de mensagens é essa e há quanto tempo essa sensação de perseguição que a vítima, que essa mulher vem sentindo, acontece por parte desse homem. A ação ocorreu após a denúncia ser encaminhada da Polícia Civil do Distrito Federal para a Polícia Civil da região de Piracicaba, através da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada de Piracicaba, onde as investigações tiveram continuidade a partir do que foi apurado também pelos policiais em Brasília. Operação também acontecendo nesta sexta-feira e um auditor fiscal que trabalhava na Delegacia Regional Tributária de Osasco foi preso em Valinhos. É a Operação Mágico de Oz do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos. O objetivo é desarticular um esquema de corrupção, fraudes tributárias e lavagem de dinheiro instalados na Delegacia Regional Tributária de Osasco. A ação cumpre mandados além deste em Valinhos, na capital paulista, na própria cidade de Osasco e em Tupi Paulista. São 20 mandados de busca e apreensão ao todo e 2 mandados de prisão temporária, além da determinação do afastamento de 4 agentes fiscais de renda das suas funções. E ainda,
o afastamento do cargo do vice-prefeito de Tupi Paulista. Foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos nas primeiras horas do dia. A investigação aponta a existência de uma estrutura organizada que utilizava laranjas para o recebimento de propina por agentes públicos, com posterior movimentação de valores ilícitos e ocultação de patrimônio. Diligências contam com o apoio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do 1º BAEP, responsável também por essa prisão na cidade de Valinhos. E tem ex-secretário preso na nova etapa da Operação Coffee Break, aquela que já levou para a cadeia o vice-prefeito Cafu da cidade de Hortolândia, o então secretário de Educação, Fernando Moraes, outras autoridades de Hortolândia, e agora focou em Sumaré. Um ex-secretário municipal da cidade está detido. A investigação também chega à cidade de Itu, onde uma secretária está utilizando tornozeleira eletrônica. O Guilherme Selegato explica pra gente essa nova etapa da Operação Coffee Break, a participação dos agentes públicos e o que acontece daqui em diante. Guilherme. Pois é, Heitor, novamente estamos aqui falando desta Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal de Campinas, cujo objetivo é desarticular essa organização criminosa especializada em desvios de recursos públicos por meio de licitações na área da educação em cidades aqui da nossa região, principalmente Sumaré, Hortolândia, Limeira e Morungaba. Heitor, desde o final do ano passado, desde novembro, quando foi realizada a primeira fase dessa operação, nossa equipe está acompanhando, né? Eu desde o início ali acompanhando toda essa mega investigação que já resultou em muitas prisões, muitos materiais apreendidos e a gente vê, né, que essa investigação segue em andamento. Isso, Heitor, porque ainda há muito o que ser encontrado em todo este esquema, muitas pessoas que ainda fazem parte deste esquema criminoso e hoje então tivemos mais prisões. E a gente pode dizer que desta vez, Heitor, a polícia conseguiu chegar em um dos principais alvos dessa operação. Desde a primeira fase, José Aparecido Ribeiro Marim, ex-secretário de Educação da cidade de Sumaré, vinha sendo procurado pelos agentes. Ele é apontado como um dos principais articuladores de todo este esquema. À época, ele não foi preso porque não havia sido encontrado. Quarta fase da operação deflagrada pela Polícia Federal daqui de Campinas, os agentes, durante as diligências, conseguiram localizar e prender este homem, né? Havia apenas um mandado de prisão expedido nesta operação, que era contra José Aparecido Ribeiro Marim, ex-secretário de Educação de Sumaré, e o mandato foi cumprido e este homem foi preso, Heitor. Além disso, outros 10 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em cidades como Jundiaí, Itu, Campinas, Americana e Sumaré. Heitor, além de Marim, a operação também teve como alvo a secretária de Finanças de Itu, onde foi cumprida uma medida que determina o uso de tornozeleira eletrônica. Então, em Itu, essa secretária de Finanças já está agora utilizando a tornozeleira eletrônica. Segundo a prefeitura, ela já foi exonerada do cargo dela, tá? Já nesta quinta-feira, segundo a nota enviada pela prefeitura de Itu. Além disso, a justiça também determinou o afastamento de servidores dos respectivos cargos, né? Como essa de secretária de Finanças de Itu, que já foi exonerada, e também o bloqueio de bens de todos os suspeitos. Pois bem, Heitor, olha, essa investigação é uma mega investigação, tá? Que apura aí suspeitas de corrupção, desvio de recursos e lavagem de dinheiro em contratos para compras de materiais escolares de municípios aqui da nossa região, todos por meio da empresa Life Tecnologia Educacional. Como que funcionava esse esquema, Heitor? Essa empresa Life Tecnologia Educacional, era apontada ali como apenas a única empresa quando havia licitações. Então, por meio de todo esse esquema, tendo também ministros envolvidos em toda essa ação, meio que facilitava todo o andamento, né? Facilitava os trabalhos para que essa empresa sempre fosse ali a ganhadora dessas licitações de materiais escolares que estão distribuídos, né, para as cidades aqui de toda a nossa região.
Segundo a Polícia Federal, essa fase da investigação foca, então, em licitações realizadas pela Secretaria de Educação de Sumaré entre os anos de 2021 a 2025. Os investigadores também apuram movimentações de dinheiro suspeitas que podem aí indicar tentativa de esconder valores desviados de recursos públicos. Então, Heitor, entre todo este esquema, né, tem ali também a participação de lobistas que intermediavam o contato entre a Life Tecnologia e o poder público. Esse dinheiro era obtido, né, era lavado por meio da ação de doleiros que pagavam propina aos envolvidos. Os investigadores identificaram que a maior parte dos créditos recebidos pela Life entre 2021 a 2024 vem de recursos públicos. Esses valores arrecadados de Sumaré, Hortolândia e Morungaba somam aí quase 100 milhões de reais. Então a gente vê que é muito dinheiro envolvido em todo esse esquema e desviado, né? A PF também descobriu um valor de 11 milhões e 700 mil, possivelmente ligado à cidade de Limeira. Heitor, a soma total de recursos contabilizados até o momento por meio deste esquema criminoso é de aproximadamente 111 milhões e 200 mil reais. Na primeira fase da operação, quem está acompanhando com a gente deve lembrar, né, que entre os presos estavam ali o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, que foi preso, assim como o secretário de Educação do município, Fernando Moraes. Mas a prisão do vice-prefeito foi revogada e determinada ali a aplicação de medidas cautelares. Bom, Heitor, por que, né, Operação Coffee Break? A ação recebeu esse nome, que em inglês significa pausa para o café, porque os investigados usavam ali nas mensagens trocadas pelas redes sociais, usavam a palavra café para se referir à propina. Então a gente vê que é um mega esquema. Os investigados, se condenados, podem pegar até 60 anos de prisão, respondendo ali pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Nessa fase, então, um dos principais alvos, né, que desde a primeira fase da operação estava sendo procurado, José Aparecido Ribeiro Marim, ex-secretário de Educação de Sumaré, foi preso nesta quarta fase da operação. Essa secretária de Finanças de Itu está aí com essa medida cautelar, né, com o uso de tornozeleira eletrônica, e a investigação segue em andamento. Muitos documentos foram apreendidos, há muito mais gente envolvida em todo esse mega esquema, Heitor, né, como a gente viu ali, doleiros, lobistas, pessoas importantes do poder público que estavam ali, então, ligadas a este esquema para facilitar essa empresa, a Life Tecnologia Educacional, para conseguir ganhar todas essas licitações e aí assim o dinheiro ser desviado. Só para a gente ter uma ideia, Marim foi descoberto pela PF que ele chegou a receber mais de 20 transferências bancárias via Pix, Heitor, em várias ações dentro da prefeitura por meio deste esquema. Então, ele é apontado como um dos principais articuladores. Agora, essa investigação, claro, segue em andamento pela Polícia Federal, né? Como eu disse, há muito mais gente envolvida neste esquema. A nossa equipe, inclusive, Heitor, entrou em contato com a defesa de Marim, que disse o seguinte: olha, quanto à deflagração da quarta fase dessa operação, ocorrida hoje, os advogados de defesa esclarecem que ainda não tiveram acesso aos autos na nova investigação que culminaram na prisão preventiva do ex-secretário. A defesa se mostra surpresa com a decretação da prisão. Marim cumpria rigorosamente medidas cautelares alternativas impostas pelo Tribunal Regional Federal, inclusive com tornozeleira eletrônica, em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada pela Polícia Federal. Então agora o caso segue a investigação e claro que a gente vai continuar acompanhando de perto, passo a passo, né, os novos desdobramentos dessa Operação Coffee Break da Polícia Federal. Heitor. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Novas informações sobre a Operação Coffee Break, os desdobramentos também da prisão do ex-secretário em Sumaré, você confere 13h no Acontece, com a apresentação do Tiago Dantas. A gente vai também repercutir mais do assunto ao longo do dia com o Brasil Gente, às 5h30 da tarde e às 6:50 no Band Cidade.
Sexta-feira, 13 de março de 2026 e mais uma vez temperaturas baixas em Campinas, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 20,7 graus nesse momento, num dia em que a máxima foi agora há pouco em 21 graus e a mínima 19,1, ou seja, baixa amplitude térmica mais uma vez. Choveu e choveu forte ontem, principalmente ali por volta de 7 horas da noite. Peguei uma chuva em Vinhedo, Nath Luquezzi, que foi das mais assustadoras para um motorista que eu já encontrei na minha frente. Diga o seguinte para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, vai repetir as características da quinta-feira, esse finalzinho de semana, ou hoje a chuva dá uma trégua por aqui? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Pois é, por enquanto a chuva permanece. A sexta-feira vai ser marcada, sim, por tempo instável. Chuva em vários momentos do dia em Campinas, porque essa instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria aqui pelo estado de São Paulo, que mantém o céu carregado, muitas nuvens e as temperaturas realmente mais baixas em relação a esses últimos dias. Mas a boa notícia é que finalzão de semana a gente vai ter trégua nessa chuva até pelo menos terça e quarta-feira. Teremos tréguas também em alguns períodos do dia, com pancadas mais rápidas de chuva ao longo do dia, mas ali no período entre final de tarde e início de noite, as chuvas vêm com maior volume. As precipitações elas podem ocorrer de forma intercalada, com momentos de garoa e pancadas moderadas. Máxima baixa ainda para hoje, máxima de 26 graus, lembrando que o estado de São Paulo segue sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas, de acordo aí com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Esse aviso vale até hoje, às 11h59. Aí sim, sabadão o sol deve voltar a aparecer em alguns períodos, ainda com chance de chuvas isoladas, pancadas de chuvas isoladas ali durante a tarde, e o domingo, o último domingo do verão de 2026, deve ter predomínio de sol e temperaturas em elevação, sem previsão de chuva no domingo. Sábado a máxima um pouquinho mais alta, 28 graus, domingo 29 e a máxima atinge os 30 graus na segunda-feira, mas é claro que até lá eu sigo atualizando você. Por enquanto hoje, bastante atenção porque chove com um volume bem elevado. Tivemos alguns problemas ontem na região por conta da chuva forte. Uma árvore de grande porte da espécie flamboyant caiu sobre um veículo que estava estacionado próximo ao Hospital Boldrini. Foi na rua Dr. Gabriel Porto, próximo à rua Hernani Paulino, na cidade universitária. Felizmente ninguém ficou ferido. Segundo a Prefeitura de Campinas, a rua teve que ser bloqueada para as equipes serem ali orientadas ao trabalho técnico sem nenhum risco, e a queda da energia também foi necessária para a retirada da árvore. Nós conversamos com alguns moradores que disseram que há pelo menos 3, 4 anos tem protocolos abertos no Departamento de Parques e Jardins e nenhuma atitude foi tomada pelas autoridades. Procuramos o Departamento de Parques e Jardins através da nossa produção, que respondeu que não havia protocolo aberto. A dúvida é, onde é que foi parar esse pedido dos moradores? Porque se houve uma comunicação com a Prefeitura, ou a pessoa que atendeu a chamada não encaminhou corretamente para o Departamento de Parques e Jardins, ou não orientou a pessoa que estava fazendo o pedido de qual seria o canal correto de comunicação. De qualquer forma, houve uma falha preocupante nesse cenário. Por quê? O morador está confiando que, uma vez reclamando para a Prefeitura pelo 156, essa demanda vai chegar a quem é responsável técnico por esse tipo de poda, de manejo e, se necessário for, da extração da árvore. Agora, quantos outros pedidos não podem estar nessa mesma situação? Quantas outras reclamações de morador podem ter ou parado numa gaveta ou parado com alguém que ouviu, mais ou menos quando a gente ouve uma conversa que você não tá muito afim, tá bom. E não passou adiante algo sério que poderia terminar numa situação delicada. Estamos falando de uma árvore caindo próximo ao hospital infantil. Olha a seriedade dessa situação. Em Itatiba também teve relato de problemas associados à chuva, Nath Luquezzi. Sim, depois das chuvas, o Ribeira do Jacaré extravasou, ocasionando alagamento em algumas unidades residenciais ali localizadas nos bairros Jardim de Luca e Santa Clara. As equipes da Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, encontram-se em estado agora em campo, realizando remoção preventiva de famílias que foram afetadas, encaminhando elas ali para as residências de familiares como uma medida de prevenção de risco. Por enquanto, até o momento, não há registro de vítimas. No portal bandmulti.com.br a gente tem informação também do transbordamento do rio Capivari na cidade de Montemor.
cidade permanece em nível de atenção devido às fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. O rio Capivari transbordou, bairros ficaram alagados devido ao extravasamento. Ao menos 2 pontes foram interditadas e um deslizamento foi registrado. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil registrou um acumulado de 81 milímetros nessa quinta-feira. Volume se soma aos 110,8 milímetros registrados nos primeiros 12 dias deste mês de março, fazendo com que Montemor ultrapasse a média histórica para esse mês. Média histórica é de 114. Já estamos falando em 191,8 milímetros de chuva. A gente traz informações também sobre a cidade de Piracicaba. O rio Piracicaba entrou em estado de extravasamento após fortes chuvas que atingiram a região e, segundo a Defesa Civil, o nível do manancial chegou a 4,91 m às 3 horas da tarde. A cota fixa dele é de 4,78 e hoje baixou a água, mas o monitoramento continua por parte da Defesa Civil. 10h30 da manhã, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta estão abertas as inscrições para as Oficinas do Conhecimento 2026, um projeto de extensão promovido e organizado pela ILUM Escola de Ciência, a graduação do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, patrimônio que Campinas tem e que agora está de portas abertas para receber novos alunos. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, entender os meios de você também fazer a sua inscrição e as áreas de conhecimento em instantes aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954 no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã, 33 minutos. Com uma proposta inovadora para preparar futuros cientistas, a ILUM, Escola de Ciência, é uma iniciativa do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, o CNPEM, uma organização social sob a supervisão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Sem fins lucrativos, gratuita para os alunos, a ILUM é financiada pelo Ministério da Educação, foi criada em 2021 e oferece o curso superior em Ciência, Tecnologia e Inovação com nível bacharelado, com 3 anos de duração em período integral. Isso é um pouco dessa história que agora pode fazer parte também da sua vida, da vida de alguém, da sua família, porque estão abertas até o próximo dia 22 de março as inscrições para as Oficinas do Conhecimento 2026, um projeto de extensão promovido e organizado pela ILUM Escola de Ciência, graduação do CNPEM,
Iniciativa voltada a estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares de Campinas e região e que oferece uma imersão prática no universo da ciência e da tecnologia. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse projeto, sobre esse trabalho e para você que é estudante do ensino médio, pai, mãe, avô, avó de um estudante, também apresentar um pouco para quem está na sua família essa opção de curso. Nossa convidada aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas é a Ana Carolina Zeri, docente e pesquisadora da ILUM. Ana Carolina, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, gente, é um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade. Pode falar. Essas oficinas, elas promovem uma interação de adolescentes, estudantes de graduação, é uma troca de conhecimento para quem está começando a se descobrir como profissional e começando a escolher o seu caminho para o futuro? Exatamente. A proposta da ILUM é ser um ensino interdisciplinar, principalmente ligado ao CNPEM, que eles estão bem imersos nesse universo do CNPEM. E as oficinas do conhecimento é o projeto de extensão que a gente tem que realizar, todas as universidades têm que dedicar aí 10% de horas para atividades de extensão comunitária. E a ILUM, então, promove, essas oficinas são parte desse programa de extensão, onde os nossos alunos, da ILUM que estão no segundo ano, eles recebem esses alunos que vêm do ensino médio em 16 sábados ao longo do ano para fazer atividades que são baseadas no que eles aprendem, né, nas atividades que eles realizam nas aulas, de aprendizagem baseada em projeto, envolvendo várias técnicas e equipamentos. E para esse projeto, então, a gente seleciona 30 alunos. Nesse ano a gente vai ter metade escola particular e metade escola pública. Nos primeiros anos a gente estava só com escola pública. E esses alunos vêm, então, das 9 da manhã até meio-dia, ficam com a gente lá na ILUM, fazendo essas atividades ao longo do ano. E varia, os alunos se separam em grupos, então tem um grupo que vai trabalhar com atividades relacionadas a DNA, tanto experimental como modelagem, outro vai mexer com Arduino em várias coisas, então fazer coisas de eletrônica, robótica, sensores, os outros são bem da física mesmo, então tem uma variedade, e aí as atividades que eles propõem também estão muito ligadas ao dia a dia, os problemas que eles discutem, e tem muita participação dos alunos, é muito interessante ver como eles se auto-organizam, assim, nessas dinâmicas, né? Os professores, eu coordeno a atividade, a gente tá ali para dar suporte, para ver o que eles vão precisar, porque eles precisam usar um equipamento, como é no sábado, eu tenho que cuidar de estar lá, pegar tudo, se às vezes precisa trazer um técnico para ajudar. E teve um ano passado, num dos dias, eu levei todos, inclusive, para visitar os Sírios, então, no evento do CNP. Então, a gente consegue fazer essa imersão, que é bem o espírito da ILUM. Isso é importante para quem está, principalmente nessa etapa, né? Você não sabe, a gente está super estimulado, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer da vida. Você se comprometer a fazer medicina, ou física, ou engenharia, sem saber exatamente o que você quer, é complicado. Então, essa oportunidade, a gente vê como uma vitrine para várias áreas do conhecimento, né? De química, física, biologia, até um pouco de engenharia nas aplicações que a gente está vendo, que ele pode experimentar e começar a decidir com que ele tem mais afinidade mesmo, porque uma coisa é você aprender as coisas na escola, na teoria, na sala de aula, outra coisa é o experimento. Fazer experimento, colocar a mão na massa é assim, o coração da ciência. E é aí que a gente descobre vocações, né? Todo mundo tem uma história de desmontar coisinha, radinho. Eu desmontava rádio, despertador quando era criança. E isso vai mexendo com a gente. Ter essa oportunidade num contexto onde você tem, não um despertador, um radinho, mas um espectrofotômetro, um medidor de alta tensão, ou um negócio para fazer um sensor. É uma experiência muito mais profunda, né? E estar em contato com os alunos que estão indo lá fazer pesquisa no CNPEM, como que é? Então tem muita troca entre eles para saber o que esses alunos já estão experimentando na ILUM. E também prepara esses meninos que talvez eles não saibam que eles gostam dessa coisa interdisciplinar, que eles gostam um pouquinho de tudo, que tudo bem, que o futuro é interdisciplinar. A gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Me lembro dessa fase do ensino médio, Nath Lucchesi passou por ela mais recentemente. Faz pouquinho tempo. Mas quando você tem a aula teórica de química, de física, de biologia, você tem uma sensação na sala de aula. Quando a aula é no laboratório, mesmo quem não tem o interesse nas ciências exatas, mesmo quem não tem tanta intimidade, por exemplo, não era o meu caso, querer seguir carreira numa área química, física, mas quando você vê acontecer aquilo que você acompanhou na teoria na sala de aula, isso encanta o adolescente.
Vocês têm essa sensação também, Sim, desse demais. olho brilhando? É o momento ahá, né, que eu persigo isso. Você falou que é o jeito de capturar, de fisgar a cientistinha, né? Quando você entende aquilo e faz sentido para você, não é nem só sobre a química ou sobre a física, é um negócio para sua vida, porque mesmo que a pessoa vai fazer conexões com outras coisas no dia a dia. Você fazer um experimento ali vendo a simulação de como a água se organiza no gelo ou como aquilo derrete, pode te fazer conexões com culinária, com temperatura do ambiente, com mudanças climáticas. Quer dizer, são esses momentos os momentos ahás, essas pequenas lampejos de claridade que a gente tem na escola, tal, são importantes para a nossa vida. E a gente espera, nessas oficinas, proporcionar muitos desses momentos ahá, né, de espanto, para eles entenderem que... Porque eu acho que se a gente não fizer isso, o aluno não vai se interessar pela coisa entediante, maçante, que ele tem que fazer, que é a teoria na escola. Uhum. Então, assim, como que o aluno vai se motivar? Com essas iscas. Se ele entende... Nossa, eu quero entender mais sobre aquele problema, aquele experimento que eu fiz ali. Aí ele vai demandar do professor. Não adianta fazer o professor querer empurrar um monte de conteúdo se o aluno não está receptivo. E como que a gente faz ele ficar receptivo? A gente tem que aguçar a curiosidade. E é isso que a gente vê nessas atividades. Nath Luquezzi, estamos conversando com Ana Carolina Zeri, docente e pesquisadora da ILUM, que é responsável pelas oficinas que estão com inscrições abertas até o próximo dia 22 de março. Bom dia. A gente sabe que ainda é muito difícil a participação das mulheres na ciência. Você acha que colocando essas meninas ainda antes de se tornarem mulheres ali em contato com outras cientistas, isso pode ter um despertar diferente no futuro? Sim, isso é fundamental. É aquela coisa de representação. Você vê pessoas que nem você sabe que você pode chegar lá, né? Isso é fundamental. E na ILUM a gente tem, assim, a gente está pau a pau, homens e mulheres, em todos os cursos. Não é por design, a gente não forçou nada disso, é uma mesma coisa com várias diversidades. É um processo natural do nosso processo de seleção ali, a gente tem metade, meninos e meninas. E nesses programas também a gente vê grande participação das meninas. As meninas gostam. Tem uma questão de jeitos de lidar com as coisas. As meninas têm uma coisa mais conciliadora e de tentar entender. Os meninos já têm uma coisa mais agressiva de ir lá e mexer e tal. E meninas são assim também, e tem meninas que são mais delicadas. Mas nisso você também aprende nesses trabalhos em equipe, a lidar com essas diferenças e aprender para o bem comum, para um todo, né? E isso é muito legal para os meninos e para as meninas verem que essa diversidade é legal e todo mundo pode aprender junto, né? E isso é importante, e é importante para esses alunos, principalmente para as meninas, ver pessoas da idade um pouquinho mais do que elas, que nem as alunas que estão lá trabalhando, mas também ter contato comigo, com as outras professoras da ILUM, com as pesquisadoras do CNPEM. Quer dizer, você consegue ver que existem mulheres, existem pessoas que nem você, que estão em todas essas etapas daquele processo, né? Pode ser para você também. As aulas, os encontros vão acontecer em 16 sábados, no período da manhã, entre 11 de abril e 7 de novembro. São 30 vagas. Há algum processo seletivo? Há algum histórico escolar que pode fazer a diferença na seleção desses alunos, Ana? Então, o processo seletivo, as pessoas podem acessar mais informações no site da ILUM, né? ilum.cnpem.br, e aí na aba de notícias e eventos tem lá o link para a página das oficinas, onde tem mais explicações. E o que a gente pede nesse processo de inscrição é que eles coloquem uma declaração da escola, ou histórico, para comprovar que eles estão... Na verdade, a gente abre para 8º e 9º do fundamental e o ensino médio. Para alguns é mais difícil conseguir o histórico, então a gente pede uma declaração da escola dizendo em que período que ele está. Mas o que é mais importante para a gente na hora da seleção é a carta de motivação dele que ele vai colocar ali, onde ele vai falar por que ele se interessa por ciência, por que ele acha que vai ser importante para ele fazer isso, se ele já faz atividades extracurriculares, que é mais ou menos o que a gente pergunta para os nossos alunos da ILUM também, né? No final do curso, eles recebem um certificado, esses alunos. Qual que é a importância disso a longo prazo, ali, para um portfólio, mesmo que esse aluno, esse adolescente não siga na área da ciência? Essa questão de procurar atividades extracurriculares é super valorizada, porque mostra que você tem
jogo de cintura, outros interesses, você foi procurar coisas para fazer além daquilo que a sua escola te propunha, né? Mostra iniciativa. Então, isso é muito valorizado por recrutadores no futuro. Por isso que é interessante colocar tudo isso no... Quando você vai pedir bolsa, se está na área acadêmica, todas essas participações são importantes. As pessoas vão olhar o que você já fez antes, qual que é o seu interesse, onde que você foi. Ela foi, fez todo o processo lá, participou de tudo. Então, isso mostra dedicação. Essa é uma fase da vida que os estudantes também estão muito preocupados com o vestibular, Sim. com a escolha da carreira e o estudo para as provas específicas dos principais vestibulares do Brasil. A grade curricular, ela dialoga com aquilo que também está no colégio, no ensino médio, nessa mesma fase da vida? Sim, são aprofundamentos justamente do que eles já viram no colégio e vão começar a ver depois na faculdade, mas dialogando sim com esses conteúdos e que pode inclusive ajudar eles a se preparar para o Enem, por exemplo, né? Porque tem muito essa coisa de interpretação de materiais, o que está acontecendo no fenômeno físico ou químico, que você ter uma vivência te ajuda muito mais do que só estudar numa apostila, né? E essa troca também dos alunos com os graduandos. Para os graduandos, eles podem se descobrir talvez em uma outra área, no caso, ensinar pode ajudar muito também, Pode, né? porque isso faz parte de uma parte da formação que nem todo mundo tem, que é o que a gente aprende quando você faz licenciatura, por exemplo, que é essa habilidade de ensinar, porque também não é uma coisa que é automática, você não nasce sabendo ensinar. Então, essa oportunidade para os nossos alunos é importante para eles, né, e para os alunos da ILUM desenvolverem essas habilidades de empatia, de teoria da mente, de saber o que o outro está pensando, se o que você está falando está fazendo sentido para aquela pessoa. É nesses pequenos encontros assim que a gente consegue trabalhar essas coisas mais profundas que eles vão precisar, porque eles vão fatalmente ser professores universitários ou de outra área, e eles podem nunca ter pensado que eles gostariam de dar aula. Muitos descobrem isso, nossa, que legal que é explicar. É muito bonito ver isso acontecendo também. Nós estamos vendo uma geração que já nasce numa era tecnológica, acostumada a ter o celular em mãos, acostumada a ter a tecnologia disponível o tempo todo. É uma concorrência também você trazer esse jovem para entender a ciência, o funcionamento de como é esse mundo, e o que às vezes na sala de aula pode parecer maçante. Vocês percebem que esses arras que vocês conseguem, esses momentos de vislumbre, pode fazer com que a pessoa, esse jovem, entenda que há um mundo fora do próprio celular? Eu acho que sim. É uma coisa que o nosso diretor fala bastante sobre o processo científico, o processo de aprendizado. Ele tem que ter essa coisa da frustração, é maçante, porque faz parte, é o exercício, é que nem você fazer um exercício e não querer suar, e não querer cansar. Faz parte do treino do seu cérebro aturar a aula maçante, fazer uma coisa que você faz e não deu certo, você tem que recomeçar. E tem coisas que a mão na massa, fazer o experimental, te dá isso, que não tem 100% de certezas. Tem coisa que dá errado. Tem aquela coisa do 99% de transpiração e 1% de inspiração, que você tem que aprender também, que é a prática. E também é uma prática para a vida, não é só para a escola, né? Então, a gente sente isso, sim, que eles acabam entendendo esse aspecto, porque a gente também se apropria da tecnologia. Eles fazem muita coisa com tecnologia, a gente usa muito, durante os encontros, o celular para fazer quiz e Kahoots. Então, é difícil desconectar eles. O que a gente pode fazer é invadir esse espaço também. para fazer eles usarem. Então o celular deixa de ser só um negócio que ele está lá para matar o tempo e para devagar. Não, ele está usando para o que ele está fazendo ali. Pesquisando, aprofundando o conhecimento. Aprofundando o conhecimento, criando, fazendo trocas, né? Então, eu acho que faz parte do desafio nosso, também nas nossas aulas. É como que a gente captura o interesse desses alunos. Não dá para ignorar. Não dá para simplesmente... É muito difícil... Você repara que o olho brilha quando a pessoa gosta do projeto que faz, né? Com certeza. Um dos desafios também é o uso da inteligência artificial. E, em contrapartida, tudo isso que a gente está conversando, esse aluno está desenvolvendo as habilidades, as chamadas skills, que provavelmente um profissional do futuro vai necessitar. Como ter esse equilíbrio entre o uso da tecnologia e essa criação dessas habilidades para esses alunos? Eu acho que é inevitável, você tem que equilibrar. A inteligência artificial também é uma coisa que perpassa todas as nossas áreas de trabalho, lá na ILUM, e eles já aprendem. Só que é como aprender a usar direito, né? Como você usa como um aliado.
Esse também é um discurso do nosso coordenador, que a gente tem que usar essas ferramentas como aliado. E como que a gente ensina eles a fazendo isso? Mostrando na prática. Não é errado você usar a IA para fazer um trabalho de ciência, mas como que você faz uma coisa que seja realmente útil para você? Que te informe coisas que você não sabe, que não vai só te jogar as respostas que você espera, porque é isso que a IA no dia a dia faz. Né? Ela tem viés, tem coisas que são antiéticas, só copiar e colar não é legal. Então, tudo isso também é discutido para mostrar, é mais do que você está pensando, né? Dá para usar melhor. Então, como que você... É uma coisa de treinar eles para ter esse olhar científico para tudo no mundo. Isso... Será que é assim, é só isso mesmo? Porque só para isso que serve? Será que não está me prejudicando de alguma forma, né? Desenvolver esse olhar crítico para tudo e para como a gente usa todas as coisas que estão à nossa disposição, né? Sem medo. E se você está nos acompanhando, quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto, inscrições abertas até o dia 22 de março. Dá tempo de fazer a inscrição para as Oficinas do Conhecimento 2026, projeto de extensão promovido pela ILUM Escola de Ciência, que é uma graduação do CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Anote o site, se você quiser também no nosso canal do YouTube, você que está acompanhando pelo rádio, dá uma corridinha lá no canal do YouTube, que durante a entrevista você vai ter ali o trecho em que tem o site à disposição. Mas eu vou passar para você também, é fácil de lembrar. ILUM, um resumo de iluminação, ILUM, ilum.cnpem.br/oficinas. Ali você vai ter o passo a passo, eu estou com a página aberta aqui. Tá fácil de se organizar, tá fácil de compreender o caminho, preencher essa ficha de inscrição e aguardar para saber, quem sabe, você também será, ou seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, terá também essa base de conhecimento que a gente conheceu um pouco mais, que a gente teve acesso agora um pouquinho com a Ana Carolina Zeri, que é docente pesquisadora da ILUM e também responsável pelas oficinas. Ana Carolina, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes para a ILUM e para o CNPEM. Muito obrigada, foi um prazer. São 10 horas e 51 minutos, um rápido intervalo. Na volta, amanhã Bandeirantes fala também sobre cultura. Vem aí um encontro para discutir os caminhos para onde Campinas deve investir suas verbas na cultura da cidade. É um encontro aberto à população que você pode participar, dar ideias e a gente vai entender como funciona em instantes aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Campinas está realizando hoje, sexta-feira, o 4º mutirão do ano contra doenças transmitidas por mosquitos, com foco na prevenção da dengue. A ação é feita junto com o Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. O trabalho começou às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde em 19 bairros aqui de Campinas, entre eles Jardim Fernanda, Jardim Itaguaçu, Jardim São Domingos, Cidade Singer, Jardim Campo Belo, entre outros. Os agentes vão visitar casas para eliminar locais com água parada, onde o mosquito da dengue pode se reproduzir, além de orientar moradores. Também será feita a limpeza de bueiros e retirada de lixo descartado de forma irregular. Um caminhão do Catatreco vai passar pelos bairros para recolher móveis e objetos sem uso deixados nas calçadas. Segundo o governo do estado, Campinas tem 722 casos confirmados de dengue. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso.
RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Descubra um lugar onde o luxo encontra intimidade e cada momento é pensado para quem busca experiências extraordinárias. Secreto Boutique Hotel. Aqui você se entrega ao conforto de ambientes tranquilos, aprecia uma gastronomia requintada e desfruta de momentos de bem-estar refinado. Cada detalhe transforma sua estadia em uma vivência singular, onde o tempo desacelera e o prazer se faz presente em cada gesto. Permita-se viver o que há de mais exclusivo em Campos do Jordão. Reserve 12 997 21 2343. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 56 minutos. Daqui a pouquinho a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes pelo WhatsApp 19971021493. Nós vamos em instantes também falar sobre cultura. Final de semana tem a entrega do Oscar, a cerimônia que, quem sabe, pode premiar mais uma vez o cinema brasileiro com o filme O Agente Secreto, disputando 4 categorias. Tem cobertura do Grupo Bandeirantes também, com uma live que já está prontinha ali no canal do YouTube da Band Jornalismo e que você também é convidado para acompanhar no domingão. Mas antes, nós temos o time de reportagens Apostos também trazendo informações e apurações das últimas horas. A Graziele Geronde já está conosco na linha para contar para você a história que conecta o interior de São Paulo à facção criminosa Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A polícia descobriu que armas utilizadas em trocas de tiros com policiais, em enfrentamento com outras facções, são produzidas aqui na região. Ano passado, uma fábrica já foi fechada em Santa Bárbara do Oeste. Agora, a polícia descobriu que os bandidos estavam utilizando impressoras 3D, com maior dificuldade para rastrear, com maior dificuldade para identificar aquele armamento até chegar ao seu destino. A Graziele Geronde conversou com o Coronel Sabino, do BAEP da Polícia Militar, e ela conta tudo pra gente como é que a apuração que nasce no Rio de Janeiro vem parar pertinho da gente aqui no interior paulista. Graziele. Olá, Heitor. O GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, um braço do Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com os GAECOs locais e também com o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, cumpriram diversos mandados de busca e apreensão e também de prisão temporária para coibir a fabricação clandestina de armas. Aqui na nossa região foram vários os endereços, 8 endereços, mais precisamente, nas cidades de Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras e Tambaú.
Um desses endereços foi aqui, no centro de Rio das Pedras, em um barracão que o Tiago Bortoleto vai mostrar agora para vocês. É nesse barracão que fica bem no centro da cidade de Rio das Pedras que foram encontradas 2 impressoras 3D que eram utilizadas para a fabricação de peças de armas que faziam então essas armas completas. Aqui eram fabricadas por meio dessas impressoras e nesse local estava o mentor, que é a pessoa que é considerada o mentor intelectual desse projeto. E olha só, Heitor, para poder chegar neste local, o BAEP chegou bem cedinho aqui para poder fazer essa operação. Imagens de câmeras de segurança registraram, inclusive, o momento em que eles chegaram aqui nesse endereço para poder cumprir esse mandado de busca e apreensão e também de prisão temporária. E aí, então, Heitor, como o Tiago Bortoleto vai mostrar para vocês, aqui nesse local funcionava, a princípio, uma garagem, um barracão, e funcionava, então, uma das fabricações de armas. Tinham 2 impressoras 3D, aqui também foram encontradas muitas peças de armas que eram fabricadas nessa impressora e aqui ficava o mentor intelectual, que seria a pessoa responsável por desenvolver o projeto dessas armas caseiras e que eram fabricadas aqui. Esse homem, que tem aproximadamente 27 anos, ele foi um dos presos nessa operação, mas além dele, nós também tivemos outros presos, viu? O BAEP contabiliza aqui na nossa região 3 presos, uma outra pessoa ainda segue foragida, e eu conversei mais cedo com o coronel Cleutel Sabino, que é o comandante do CPI-9 aqui da região de Piracicaba, que falou como é que foi essa operação. Vamos conferir. Essa operação ela é oriunda do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, e eles procuraram o GAECO de Piracicaba para prestar esse apoio, né, nessa busca e apreensão e prisão de envolvidos em fabricação de armas caseiras. Né? Essas armas eram fabricadas em impressoras 3D, né, em material plástico, e um projeto desenvolvido pelo próprio infrator para serem vendidas no mercado negro. Então, diante da solicitação, nós montamos uma grande operação da Polícia Militar, trabalhamos com 48 policiais, 12 viaturas, todos do 10º BAEP, aqui de Piracicaba, e cumprimos 4 mandados de prisão em 4 municípios diferentes e 8 de busca e apreensão. Trabalhamos em Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras e Tambaú. Dos nossos 4 alvos, 3 foram localizados e presos e 1 segue foragido. E durante as buscas e apreensões que foram feitas, nós encontramos o material que era objeto de investigação, que eram peças de armamentos impressas em impressoras 3D, armas prontas também montadas artesanalmente, além de armas de fogo reais, né, que não tinham registro, não foram comprovadas a sua propriedade, que foram apreendidas também. Inclusive, em um desses endereços que vocês foram, já tinha uma impressora lá 3D. Pode-se dizer que era uma fábrica clandestina de armas, coronel? Sim, a fabricação era própria, né? Nós localizamos nesses locais 2 impressoras 3D e algumas peças. Armas prontas tinham poucas. Então, ainda que não na sua totalidade, elas eram feitas sim através dessas impressoras e nesses locais que eu te passei. E o que significa isso? Significa que o crime organizado está buscando formas de fazer as armas já aqui no Brasil para poder abastecer essas facções? Bom, nós estamos acompanhando aí no Brasil todo, né, Rio de Janeiro, São Paulo, salvo engano, tivemos em Goiás essa semana também fabricação de arma de forma artesanal. Tivemos aqui em Santa Bárbara no fim do ano passado. Então, a tecnologia juntada à inteligência voltada para o crime tem proporcionado para o crime organizado, né, armas de fogo sem que sejam compradas no mercado comum, né, mas que também elas servem para o mesmo propósito, né, que é combater as forças de segurança, né, disputar território e matar pessoas. Esse é o coronel Sabino, da Polícia Militar, comandante da região onde a apuração acontece, conversando com a repórter Graziele Geronde. Mais informações desse assunto no portal bandmulti.com.br. São 11h mais 3. Campinas vai realizar entre os dias 20 e 22 de março, também conhecidos como sexta-feira da semana que vem, até o domingo da semana que vem,
a 6ª Conferência Municipal de Cultura, um espaço de diálogo entre a população e o poder público para discutir e construir os caminhos das políticas culturais da cidade. O debate vai ser em cima do Plano Municipal de Cultura, que é o documento que orienta as políticas culturais do município para os próximos anos. E aqui nos nossos estúdios, nós recebemos nesta sexta-feira o Douglas Menezes, que é diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Campinas, o Rodrigo Dias, presidente do Conselho de Cultura, e também o Caian Ciasca, também pertencente ao Conselho Municipal de Cultura. Deixa eu pegar o bom dia de cada um para o nosso ouvinte se habituar com a voz durante as respostas. Douglas Menezes, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder estar participando aí desse momento importante aí da cultura da nossa cidade, de Campinas, tão pulsante, né? E a cada dia que passa a gente consegue desenvolver um trabalho em comum junto com nossos colegas e companheiros que desenvolvem cultura no município. Então, um bom dia, vai ser um bate-papo muito legal para convidar todas as pessoas, os artistas que desenvolvem cultura no nosso município a participar da nossa conferência que ocorre na próxima semana. Rodrigo Dias, presidente do Conselho de Cultura, bom dia para você. Bom dia, gente. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Caian Ciasca, do Conselho Municipal de Cultura, bom dia, prazer recebê-lo aqui também. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todo mundo que está escutando a gente. E vamos nessa, muito bom estar aqui conversar sobre as políticas culturais de Campinas. Vamos começar conversando com o Douglas a importância do poder público receber a população. Porque o Plano Municipal de Cultura ele depende da verba que é destinada para o setor de cultura, do que venha eventualmente de emenda por parte dos parlamentares. E a gente sabe que isso não é de agora, isso não é dessa gestão, isso não é de Campinas. Cultura no Brasil, geralmente, ela é a 9ª, 10ª prioridade para qualquer gestor público. Qual a importância de ouvir quem faz a cultura e quem consome essa arte antes de fechar qualquer plano diretor para os próximos anos? É muito importante a gente poder esclarecer, né, que a gestão pública ela tem que ter sido gerido em um trabalho a 4 mãos. E o Plano Municipal de Cultura, ele vem para fortalecer as diretrizes e os caminhos que a gestão precisa ter um entendimento de como a gente ampliar a diversidade, a pluralidade, né, da cultura no município, seja nos mais diversos segmentos. E o plano vem justamente para que a gente possa ter o caminho, identificar se a gente está conseguindo atender toda a diversidade territorial, todas as pessoas que vêm desenvolvendo nos mais diversos segmentos e essa reestruturação da própria secretaria em entender os caminhos. Qual é a coordenadoria que eu preciso efetivamente ampliar, né, a estrutura de servidores trabalhando, o nível, a capacitação de conhecimentos, baseado o quê? Nos recursos que nós temos acesso para poder promover a que as ações possam acontecer. E o plano, sem dúvida nenhuma, chega no momento de discussão, de atualização, onde na conferência nós vamos poder dialogar tanto com a sociedade civil, né, com os coletivos e também com o nosso Conselho Municipal de Cultura, que é muito ativo no município, onde contribuiu muito com a estruturação do plano, com as adequações e nos direcionou para que a gente pudesse ter um entendimento que se nós seguirmos numa linha de trabalho estratégica, com certeza a passos, né, largos, teremos, enfim, um plano pré-definido para que todo mundo tenha o mesmo nível de informação dentro do serviço público e a gente possa dialogar cada vez mais com os segmentos para ver aonde que é o caminho que a gente pode melhorar para poder estar realizando esse trabalho a longo prazo. Rodrigo, o Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas, me corrija se eu estiver enganado, foi criado em outubro de 2020, ou seja, dos momentos mais delicados que nós vivemos por conta da pandemia e que o setor cultural, o setor artístico foi um dos mais, se não mais impactado. Como é que esse trabalho tem sido construído desde então e qual a importância para quem é do Conselho ter a receptividade por parte do poder público? Vocês sentem que de fato o artista é ouvido em Campinas? Acho que é muito interessante esse marco, né, de 2020 como esse novo Conselho de Política Cultural e também a aprovação do plano
Mas apesar do caos que o mundo estava vivendo, isso é o resultado de uma luta que é muito anterior. Já existiam outras formas de conselho, de articulação em termos de fórum de cultura. Então, isso culmina num trabalho de construção da sociedade civil que leva muito tempo. Então, é por isso que não foi a partir do momento de 2020 que isso acontece, mas acaba coincidindo com isso. E tem alguns resultados muito especiais. No momento de auge de falta de trabalho, né, de todo mundo preso em casa, no meio de uma pandemia, as leis emergenciais tiveram uma execução muito boa aqui dentro da cidade, porque havia essa estrutura de organização dentro do setor da cultura. E eu posso afirmar que provavelmente é uma das melhores cidades onde a gente conseguiu entender a necessidade do momento e ouvir essa demanda que já era conhecida, mapeada de muitos anos, para poder executar o apoio das leis emergenciais da melhor maneira que a gente pôde naquele momento. Então, a partir de então, essa construção só vai se solidificando e intensificando. A gente tem um histórico de trajetória do movimento cultural em Campinas que permite não só a renovação das pessoas conselheiras que estão atuando, mas também, e por isso é muito importante uma conferência, como a gente atrai mais pessoas para conhecer o sistema municipal de cultura, como ele funciona e se engajar na construção das políticas públicas do nosso município. Caian, a conferência é um processo participativo, reúne artistas, produtores culturais, educadores, representantes de coletivos, estudantes e moradores da cidade. Você sente que há um engajamento da população em geral para saber quais são as políticas de cultura e qual a importância, a oportunidade de agora ouvir quem não necessariamente é artista, mas quem consome também a arte campineira? Eu acho que a gente tem um processo de construção, como o Rodrigo está falando, a gente tem um processo de construção de muito tempo, de diálogo. Há muitos anos a gente vem dialogando sobre as políticas culturais aqui em Campinas. Então, com o tempo, a gente foi construindo, como conselho, como participação da sociedade civil, a gente foi construindo realmente um espaço de escuta. E aí com a secretaria também fazendo esse diálogo e essa ideia de colaboração, né, de a gente tem um objetivo muito nítido na nossa frente em termos de execução das políticas culturais, e a gente conseguiu construir esse lugar de confiança tanto para a secretaria quanto para a população. Então há um engajamento. Claro que no dia a dia a gente também está num setor, assim como você comentou sobre a questão da pandemia, que foi um setor muito afetado, a gente também vive num setor que é muito potente no município de Campinas, mas ainda assim é um setor muito pouco estruturado em termos de CLT, de continuidade de orçamento, etc. Então a gente está sempre fazendo muito projeto ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, é muito difícil o engajamento também na parte da política cultural. Mas eu acho que nesse momento da conferência é um momento essencial, até para a gente entender como população o que são as políticas culturais, né? Então a gente está falando desde, claro, fomento a projetos. Então a gente fala, como o Rodrigo falou, das leis emergenciais, que foi a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, a Política Nacional Aldir Blanc que está sendo executada agora, que é a PNAB, né? Que a gente no setor ouve muito falar da PNAB. Então tem essas políticas de fomento, de execução de projetos, mas a gente também está falando de todos os museus da cidade de Campinas, como se acessa aos museus, qual é o horário de funcionamento, esse tipo de debate. O carnaval é uma política cultural importante, então onde vai ser executado? Todo o processo do fomento, a gente vem há muitos anos executando uma questão de maior distribuição no território do município dos projetos. Então a gente vem estudando isso, a gente vem tendo dados e tendo informações sobre onde estão sendo executados os projetos, onde estão sendo executadas as políticas culturais. Essa questão do carnaval a gente conversou muito, né? Acabou de ser o carnaval, então a gente conversou muito esses dias do carnaval como política mesmo de território, de atuação territorial da secretaria. Então tudo isso a gente vem conversando bastante e acho que agora o essencial da conferência é esse espaço de escuta, não só da secretaria e dos seus servidores e das suas servidoras, também inclusive de poder dizer, tá funcionando isso, não tá funcionando isso, para onde que a gente vai junto, né? No fim das contas é junto, a gente não executa a política cultural também. O orçamento da política cultural quem executa é a secretaria, então a gente tem que decidir junto, não dá pra gente também separar e a gente fica falando uma coisa e a secretaria outra, né? Então acho que é esse espaço de construção junto com a secretaria, mas também das pessoas que executam a cultura nesse sentido dos eventos, das ações, das formações culturais. Isso é muito importante, né? Todo território gosta de ter uma escola de cultura, um equipamento cultural que tenha formação, por exemplo, e da população que é público, né? Então,
na cultura isso se mistura muito mais do que num postinho de saúde, por exemplo, né? Mas também é esse lugar do que as pessoas querem consumir de cultura, né? Eu acho que isso vai ser um momento muito importante para isso. Eu já vou passar a palavra para a Nath Luquezzi, mas quero só aproveitar o gancho que seria um dos questionamentos para o Douglas, justamente sobre o Carnaval de Campinas. Tivemos no último sábado o desfile da Estrela d'Alva na Vila Costa e Silva, recebendo outras comunidades. Uma festa linda, gente na rua se divertindo, gente fazendo arte da forma como Campinas espera também da sua população. Há 10 anos, pelo menos, Campinas fala, ano que vem vai ter desfile competitivo. Ano que vem vai ter desfile competitivo? A sua pergunta é muito pertinente, Heitor, porque o nosso diálogo com as escolas de samba, ela também está num processo de construção há muitos anos, e nesse ano, né, de uma maneira estratégica, para que as escolas pudessem também, né, ter uma saúde financeira para poder fazer com que o carnaval seja colocado na rua, houve um alinhamento de datas, né? Porque nesse período, as escolas de sambas do município de Campinas, né, que inclusive que desfilaram lá na Vila Costa e Silva, a Rosa de Prata, a Leões da Vila Padre Anchieta, o pessoal do Xangai e a própria Estrela d'Alva, eles conseguiram agendamentos de eventos durante o carnaval para que eles pudessem ser contratados com cachê, para que eles pudessem fortalecer a saúde financeira. E nesse ano, efetivamente, a Estrela d'Alva também sugeriu e propôs essa data fora do período de carnaval, para que efetivamente eles pudessem, depois dessas apresentações, eles terem a oportunidade de se estruturarem e poder visualizar se teriam componentes, condições de fazer a confecção das fantasias, né, as oficinas de bateria, que as escolas se propuseram iniciar esse trabalho ao longo do ano, no meio de semana, nas suas comunidades. Então, esse processo de construção continua. O recado foi muito, muito importante, o desfile aconteceu, foi muito positivo, né? A Secretaria apoiou desde o planejamento até o acompanhamento das estruturas, né? Que os fornecedores que foram lá direcionados, principalmente na parte do som, dos banheiros, o fechamento de rua por parte da INDEC, enfim, Guarda Municipal. Então a Secretaria de Cultura, ela conseguiu construir, né, uma interação entre os outros órgãos, né, para que a gente pudesse, de uma maneira geral, fazer com que a gestão do carnaval fosse efetiva para que o folião pudesse aproveitar. Então as escolas de samba estão num processo muito positivo, né? Está sendo feito alguns agendamentos para poderem fazer as avaliações que foram realizadas no carnaval, não só das escolas, né, mas também dos blocos. Então eu vejo com muito otimismo, né, que em questão de tempo a coisa deve acontecer, né, e as escolas também estão se preparando, porque há 10 anos atrás, o folião, né, o cidadão, o morador da comunidade, ele não tinha tanto acesso à cultura, acesso à informação, e hoje ele tem muita opção de viagem no período de carnaval. E aí, olha o desafio da escola de samba, como motivar o integrante, o componente da escola de samba estar no carnaval naquele período do ano para que ele pudesse compor a escola. Então, é um trabalho a longo prazo. A Secretaria vem dando suporte, vem atuando efetivamente com os representantes das escolas de samba para que efetivamente a gente possa, em algum momento, consolidar o famoso retorno do carnaval, né, que as escolas pleiteiam, principalmente para ser no centro da cidade, né? Penso eu que no território é muito importante acontecer, né, porque isso viabiliza, né, e motiva aquelas pessoas que não tiveram essa experiência a poder participar, e também voltar ao centro, que é o grande glamour do Carnaval de Campinas, né, desfile das escolas de samba ali sério, como aconteceu há muitos anos. Então, as coisas, a gente está nessa evolução contínua e é um trabalho também de diálogo, né, com os representantes, porque requer muito trabalho para poder planejar o desfile na data combinada. Nath Luquezzi, estamos falando sobre a 6ª Conferência Municipal de Cultura, que vai acontecer no CEPROCAMP, sexta-feira que vem, 20 de março, das 7 da noite às 10 horas da noite. As atividades continuam no sábado e no domingo, no final de semana, das 9 da manhã até às 18 horas. Nath? Esse plano, ele tem um compromisso até 2030, mas até lá muita coisa pode mudar. Ele pode ser revisitado, ele pode ser alterado nesse período aí desses 4 anos? Acho que é justamente um pouco a ideia dessa conferência. Ela, inclusive, está prevista no plano, que a metade do tempo
fosse revisto, fosse feita uma avaliação. Então a gente tem o tema da conferência é olhar o que tem sido feito nesses 5 anos, até entender, não é um olhar de isso deu certo, isso não deu certo, já chegamos, não chegamos, mas também continua fazendo sentido essa meta que a gente se propôs. A gente pode melhorar uma ação, a gente pode... Onde que a gente vai priorizar as ações desses 5 anos e principalmente gerar um entendimento do porquê o que não foi feito, o que aconteceu para não ser feito, o que a gente está precisando. É importante lembrar que o Plano Municipal de Cultura, ele é da cidade, ele não é da gestão da Secretaria de Cultura. Obviamente, a maioria das políticas públicas se referem às execuções da Secretaria de Cultura e Turismo, mas tem coisas que interferem na cidade inteira. E eu acho que promover esse olhar de que a cultura é um tecido que abraça toda a cidade, todos os setores, é muito importante. Quando a gente fala dos espaços culturais, tem uma das metas que prevê que tem acesso à internet para todas as pessoas da cidade, todas as cidadãs e cidadãos, a terem esse espaço também como um espaço de inclusão digital, como um espaço de comunicação. Só que isso não depende só da Secretaria de Cultura. Existem outras secretarias que devem compartilhar da execução dessa meta especificamente, dessa ação. Então, é importante ressaltar que a cultura vai para além da Secretaria de Cultura e vai para muito além também de quem faz, o artista, o fazedor ou fazedora de cultura. A cultura prioritariamente é para todo mundo que está na cidade. Há alguma inscrição prévia para quem quiser participar? Ou quem chegar no Seprocamp vai ser bem recebido? Como é que isso está organizado? Sim, é necessário fazer uma inscrição prévia, vai ser no site da Conferência de Cultura, vão ter todas as informações. Acho que o ideal é até divulgar, até para ser mais fácil, o Instagram da Secretaria de Cultura e Turismo, que é o @campinas.culturaturismo. Okay. Esse é o Instagram da Secretaria de Cultura e Turismo e lá vão ter todas as informações de como se inscrever, de como fazer a ideia da inscrição anterior é até para a gente poder, claro, ter um número de pessoas que vai participar, mas principalmente para a gente também entender da onde as pessoas vêm, quais são os territórios. Acho que todas essas construções a gente tem feito a partir disso, né? A partir de entender os territórios de atuação, né? Para que as pessoas... onde que as pessoas estão atuando e o que elas querem fazer e tal. Então, pra gente é importante também ter esse registro para inscrição. Abrindo aqui, campinas.culturaturismo a página da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. Você já tem como primeiro item fixado 6ª Conferência de Cultura de 20 a 22 de março, auditório do Seprocamp, evento aberto ao público. Espaço de diálogo entre a população e o poder público, onde artistas, produtores, estudantes, coletivos e moradores se reúnem para discutir os rumos da cultura da cidade. E aqui tem o caminho também para a inscrição, o link para você poder participar desse evento que vai acontecer na próxima semana aqui na cidade de Campinas. Douglas, peço que você faça o convite então para quem está nos acompanhando a participar desse evento. E o espaço vai, claro, sempre ficar aberto aqui para a gente falar de cultura também na Rádio Bandeirantes Campinas. Maravilha, Heitor. Eu acho que é um momento importante e falando um pouquinho da inscrição, né? Ela é online até a sexta-feira, onde a gente já vai ter a leitura do regimento no primeiro dia, né, das ações. E caso o participante chegue somente ao sábado, ele também vai poder fazer a inscrição ali naquele momento e teremos uma equipe técnica para poder recebê-lo. Importante salientar que todas as pessoas, mesmo aquela que desenvolve cultura nos territórios ou em outras localidades da cidade, que ainda não teve acesso ao Plano Municipal de Cultura, ela pode sim participar, pode entender como é que a gente está desenvolvendo esse trabalho junto com o Conselho Municipal de Cultura para poder avaliar, né, esse período de... Será que o nosso plano, nós estamos num caminho? Será que... Onde que a gente pode melhorar? O acesso ao patrimônio cultural da cidade, ele está efetivo? Então, esse espaço de diálogo é importante para que todos possam contribuir e ser participativos nesse momento importante, dessa revisão do plano, dessa revisão das diretrizes. Então, convido a todos vocês, a partir da próxima semana, na sexta-feira, lá no Seprocamp, poderem participar da nossa 6ª Conferência Municipal de Cultura do município de Campinas. Diga, Caio. Só para complementar a divulgação também, que acho que uma coisa que o Douglas falou que é muito importante, que é a gente manter o diálogo contínuo com o Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas também. Então eu queria divulgar também o Linktree do Conselho, que é linktr.ee, então é o Linktree, /Concult, então é COMCULT, né, Concult Campinas.
tudo junto. E aí é importante porque lá também tem o link para inscrição na conferência, mas também tem toda a atuação do conselho, pra gente dialogar sobre cultura no dia a dia, sobre as políticas culturais, né? Não só fomento, mas também estúdios, equipamentos, etc. Acho que a ideia é a gente construir junto esse processo. Rodrigo Dias, presidente do Conselho de Cultura, sucesso para o Conselho e sucesso nesse evento também importante de diálogo. Obrigado e reforço o convite, porque é um espaço de começar a participar, de aprender um pouco mais, se engajar. Quem sabe alguém que chega pela primeira vez já se engaja e participa da próxima gestão do Conselho, porque no final desse ano tem eleições de conselheiros e conselheiras para o próximo mandato de 2 anos. Então fica aberto o convite, realmente é um espaço de formação, de troca e de celebração da cultura da nossa cidade. Às 11h24, o Manhã Bandeirantes fala sobre cultura, vai para um rápido intervalo e na volta tem a sua participação pelo WhatsApp aqui da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A 62ª Festa da Uva e a 14ª Festa do Vinho de Vinhedo continua hoje no Parque Municipal Jaime Ferragutti. A comemoração vai até o dia 22 de março, no próximo final de semana. O evento conta com shows gratuitos, atrações culturais, comidas, parque de diversões e atividades para toda a família. Já a programação acontece em vários palcos do parque, com apresentações musicais de diferentes estilos e artistas locais e regionais. Entre os destaques está a Hora Kids, aos domingos às 10 da manhã, com atrações para toda a criançada. Vale lembrar que uma das novidades deste ano é o retorno do parque de diversões completo, com brinquedos como roda gigante, barco pirata, montanha-russa da lagarta e carrinhos bate-bate. A festa também conta com atrações itinerantes, cortejos italianos e a tradicional Pisa da Uva, realizada aos sábados e domingos às 2 da tarde, quando visitantes podem participar da atividade ligada à produção de vinho. Legal, né? Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 11h27, a gente ia falar de Oscar, Nath Luquezzi, mas o convite que eu faço pra você é o seguinte. A partir das 6h30 da noite, no domingo, tem a live De Olho no Oscar na Band. Já tá aberta a thumb ali no YouTube da Band Jornalismo. Você coloca no YouTube Band Jornalismo, você vai chegar nessa thumb. Para os fãs do cinema, o Grupo Bandeirantes prepara uma cobertura especial do Oscar 2026. O programa De Olho na Band, a partir das 6h30, domingo, no YouTube. Você acompanha também no Band Play, no portal band.com.br. Interação com o público, a sua opinião e o esquenta para a transmissão do Oscar, que vai acontecer domingo. O filme O Agente Secreto disputa 4 categorias. Eu sei que existe toda uma má vontade de uma boa parte política com o filme, principalmente com o Wagner Moura, mas é Brasil, né? Vamos botar a camiseta verde e amarela e torcer pro filme brasileiro que vai disputar com gigantes. O melhor filme tem em disputa O Agente Secreto, Uma Batalha Após a Outra, Bugônia, F1 o Filme, Frankenstein, Hamnet, Pecadores
Marte Supreme, Valor Sentimental e Sonhos de Trem. Mas ainda há disputa por melhor filme internacional, melhor ator com Wagner Moura e uma novidade. Pela primeira vez o Oscar terá melhor direção de elenco. E o Brasil está indicado com o filme O Agente Secreto. É o melhor filme da temporada? Na minha opinião, não. Hamnet, pra mim, é disparado, acho que o melhor filme que eu vi nos últimos 10 anos. Mas eu não tô nem aí. Eu quero é ganhar o Oscar pro Brasil e ser bicampeão depois de Ainda Estou Aqui, que ganhou na categoria Melhor Filme Internacional. Ganhou durante o desfile da Imperatriz Leopoldinense. Eu vi essa cena na Sapucaí, aplaudindo em pé o filme brasileiro. Foi inesquecível, viu, Nath? Temos mais uma indicada ao Oscar, mais um brasileiro, melhor Temos, vamos só... tem também o... Melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem. Sonhos de Trem. Adolfo Também estamos na Veloso. torcida pelo brasileiro que faz sucesso em Hollywood. Deixa eu agradecer a participação do Edmilson, do Marco Bedin, do DJ Ale, agradecer a participação do Adriano Vermelho. Quase pedindo mais uns 20 minutos aqui, mas não vou conseguir no programa, mas o importante é que segunda-feira estamos de volta. E aí a gente coloca vocês sempre como prioridade aqui no Manhã Bandeirantes, que teve os trabalhos técnicos do Alan Zanelato na mesa de som, do Edson Freitas na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Te dou 15 segundos para falar o que tem no Band Mulher. Hoje nós teremos agenda cultural e uma cigana para falar da sexta-feira 13, à 1h30 da tarde. Espero você. Gastou 5 só. Um grande abraço para você. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área, Cotimaço de Carlos Batista. Excelente final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.